Você vai vendo, eu e você. Vamos entrar agora. Imagens exclusivas de como ficou o Museu do Ipiranga. Imagens exclusivas do Museu do Ipiranga, perdão, desculpe. O Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz. Tem as imagens já? Põe as imagens se já tem. Fala comigo. Olha aqui. Você vai vendo, são imagens exclusivas de... já tá. Você vai vendo como ficou. São as primeiras imagens do Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz, no incêndio que destruiu 3 andares. E ainda havia, durante a madrugada, a ameaça de fogo. Você veja que um dos museus mais visitados de São Paulo, 1.600.000 pessoas em apenas 5 anos. Você vai vendo como ficou. E quem conhece, né, quem já foi aí, pode imaginar, não sobrou nada. Absolutamente nada. Você vai vendo, são imagens do nosso produtor Leandro Calixto, de como aí são técnicos da Defesa Civil, olhando a estrutura, mas todo o teto cedeu, e segundo a Defesa Civil, os 3 andares do prédio foram atingidos, o telhado praticamente cedeu todo e morreu. Morreu um bombeiro civil, um brigadista, ele é que tirou as pessoas poucas que ali estavam, porque ontem não era um dia de visitação e, de repente, quando começou o fogo, ele foi retirando tudo e se transformou, né? Infelizmente ele está morto, mas foi um herói porque salvou. Agora, segundo informações, ele era o único brigadista de plantão. Olha aí, essa é a imagem do bombeiro civil Rogério, casado com filhos, que deixou a vida ali para salvar. Oi? Você vai vendo, você vai entrar comigo agora no museu com uma reportagem exclusiva. Põe no Cidade. As labaredas saltavam de dentro do prédio. O poder do fogo logo ficou evidente. Nesta imagem, a arquitetura do final do século XVIII perdeu a imponência para as chamas. O incêndio mobilizou dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros da capital paulista. Mesmo com a ação dos bombeiros, era difícil impedir o avanço do fogo. Esta imagem, gravada de um prédio próximo, mostra como as chamas se espalhavam com facilidade. O madeiramento do telhado, o forro e o piso de madeira foram consumidos de forma assustadora. Em pouco tempo, o prédio do Museu da Língua Portuguesa, que funciona na Estação da Luz, era destruído. Uma cena triste de se ver. Trabalhei 2 anos aí, 2 anos e meio, e é duro, cara, ver sair pegando fogo. Durante o incêndio, uma chuva forte atingiu a cidade, mas nem assim o fogo deu trégua. Um bombeiro civil que trabalhava no museu tentou impedir o avanço das chamas, mas Ronaldo Pereira da Cruz acabou morrendo. Inicialmente ele tentou realizar um combate ao início do incêndio, houve a problemática da fumaça, ele passou mal e foi retirado, né, rapidamente do local. Por causa do fogo, a circulação dos trens da CPTM na Estação da Luz foi interrompida. O combate às chamas durou várias horas e entrou pela madrugada, quando ainda havia pequenos focos de incêndio. Por causa do ressurgimento do fogo, neste momento, o Corpo de Bombeiros volta a usar a escada Magiros. Olha só, 2 homens estão sendo içados neste momento. Eles vão se aproximar exatamente do local onde as chamas reapareceram. As labaredas estão concentradas bem no pé da torre onde fica o relógio, a torre principal do prédio aqui da Estação da Luz. Apesar de controlado, bombeiros monitoravam o prédio o tempo todo.
Sempre que uma labareda aparecia, eles entravam em ação. De fora era possível ver brasas na janela e na parte interna. Peritos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Governo do Estado, entraram na estação durante a madrugada. Eles vistoriaram o prédio junto com a Defesa Civil. Foi feita uma vistoria, o Corpo de Bombeiros acompanhou os peritos do IPT. Né? A princípio, não há o risco do desabamento, porém o posicionamento final técnico vai ser dado pelos peritos do IPT. Os peritos ainda usaram a escada dos bombeiros para analisar o teto da estação. Foi o local mais atingido. As chamas também destruíram parte do primeiro andar. Do alto, eles puderam verificar o tamanho do estrago para calcular o risco para a estrutura. A preocupação dos técnicos do IPT e do Corpo de Bombeiros é com a segurança dos passageiros que usam os trens da CPTM. Trens, aliás, que passam aqui atrás. Eles querem garantir que não há risco da parede que fica na parte dos fundos da Estação da Luz venha eventualmente a cair sobre essa estrutura de ferro. As plataformas de embarque estão justamente embaixo de onde há essa estrutura que nós vemos agora, de ferro e vidro, bem aqui na nossa frente. A circulação de trens só será liberada se o IPT garantir que não há riscos. O prédio, que foi parcialmente destruído, é protegido pelo Patrimônio Histórico-Cultural. Foi projetado por Barão de Mauá e inaugurado em 1901. Em 2006, o prédio onde fica uma das estações mais movimentadas da cidade passou a abrigar o Museu da Língua Portuguesa. A construção faz parte de um complexo cultural que inclui a Sala São Paulo, a Pinacoteca do Estado e o Memorial da Resistência, um símbolo contra a ditadura, no prédio onde funcionava o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. É uma tragédia para o nosso patrimônio, a perda do Museu da Língua Portuguesa, que é um dos museus mais visitados do Brasil. Você vai vendo comigo imagens exclusivas, feitas pelo nosso produtor Leandro Calixto, a quem eu agradeço. Também agradeço aos meus colegas do Jornal da Record, que nos cedeu as imagens. O nosso colega Tiago Contreras, meu parceiro de mais de 20 anos, que ao perceber, né, que a gente precisava, né, mostrar essas imagens com urgência. E você vê aí, ali, ó, olha a torre, uma das torres, né? Essa é uma das torres, veja como ficou. Repara, são imagens de dentro do Museu da Língua Portuguesa, do prédio da Estação da Luz, totalmente destruído. Essa é uma imagem que você está vendo pela primeira vez. Eu queria, se possível, que pegassem no arquivo uma imagem de como era o museu, para que a gente possa fazer uma comparação. Ver se consegue uma imagem de como, olha aí, aquilo que o bombeiro falava, dos homens da Defesa Civil, fazendo uma vistoria para ver a estrutura, se pode ter uma ruptura na estrutura básica e cair para cima da estação de trens aí da CPTM. Então, resumo, é exatamente essa imagem a qual ele se referia. Você vai vendo a tristeza, né? A tristeza que é olhar um museu tão importante, criado ali há cerca de 5, 6 anos, você vai vendo o que restou, né? Nada, só escombro, só cinza, e não se tem ideia de como vai ser para se recuperar. É bom dizer que todo o acervo do Museu da Língua Portuguesa não foi perdido, porque o museu era todo virtual e tinha, evidentemente, uma segurança, né? Um backup de toda a história. Portanto, o museu em si, a parte física toda se perdeu mesmo, mas não tudo que o museu... O que é?
Então escreve, por favor, resumo, é que estão me dando a informação de que tem mais imagens que estão sendo feitas. Resumo, todo o museu, que era todo digital, não é? Tinha uma cópia de segurança. Mas como recuperar, né? Como recuperar tudo que foi destruído? E eu pedi, né? Eu imagino que já estejam providenciando, eu pedi também que nos trouxesse a imagem de como era o museu, para que a gente possa mostrar como tudo ficou.